Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de História. Hoje, dia 26 de novembro, nós vamos aí para as últimas páginas, do nosso módulo e do nosso caderno, Vamos lá? Leitura de imagem. Os refugiados sírios e a intolerância. Como já vimos, muitos sírios precisaram abandonar sua terra e buscar refúgio em outros países, incluindo o Brasil. Porém, as sociedades entendem a migração síria de uma forma diversa e algumas tratam esses refúgios de maneira violenta e intolerante. Observe aí as duas imagens sobre o tema. Então, aqui vocês vão observar a primeira imagem, que são os refugiados do Oriente Médio, que tentam cruzar uma fronteira da Grécia em 2017. Então, olha a situação, olha o desespero dessas pessoas, Eu me tento colocar no lugar delas e fico muito triste com toda essa situação, E aqui, manifestação dão boas-vindas aos refugiados e imigrantes sírios em Londres, na Inglaterra. Então, que legal, Explore quem são as pessoas do lado esquerdo da imagem 1, o que elas estão fazendo. Então, a imagem 1 é esta aqui, tá, pessoal? Certo? É essa aqui, onde eu vou colocar a setinha aqui, imagem 1, certo? Então, são refugiados sírios, E eles estão tentando ultrapassar uma cerca e cruzar a fronteira com a Grécia, tá? Aqui, refugiados do Oriente Médio tentam cruzar uma fronteira na Grécia, certo? Na 53, o que você vê na imagem 2? Então, na imagem 2, é esta aqui, imagem 2, A gente vê pessoas carregando cartazes, com frases aí para receber bem os refugiados. Algumas pessoas parecem sérias, outras estão sorridentes, Na 3, as cenas nas duas imagens são muito diferentes. Sim, pessoal? Enquanto a imagem 1 mostra uma situação de intolerância com os refugiados na fronteira, na imagem 2 a gente vê uma ação positiva de acolhimento em relação aos que, aos que precisam de refúgio, Então, vão acolher essas pessoas. Então, são diferentes, sim. Na 4, amplie, pesquise exemplos de medidas positivas tomadas por países para receber os imigrantes. Então, vocês vão pesquisar alguma coisa positiva, medidas positivas, e vão escrever aqui na 4. Então, isso é com vocês, tá bom? E na 5, com a ajuda do professor e seus colegas, pesquise informações sobre o conflito na Síria que provoca a migração de parte da população para as outras regiões do mundo, A guerra ali entre eles, É uma das principais queixas. A gente já falou um pouquinho em algumas atividades de língua portuguesa sobre isso, Vimos até uma jovem que tentou aí fazer, com que ela não parasse de estudar e assim, Então, leiam, tá? Vai ser bom para vocês as informações, ok? Na 54, para praticar, agora é com você. 1. Identifique duas diferenças entre os primeiros telefones e os aparelhos atuais. As primeiras ligações telefônicas eram feitas por meio de centrais telefônicos, lembram, pessoal? A aula anterior, com a ajuda de telefonistas. Os primeiros aparelhos eram fixos e encontravam-se em residências, empresas e em alguns lugares públicos, e os aparelhos móveis, conhecidos aí como celulares, são os mais comuns, mas existem também os aparelhos fixos e sem fio. Não existem mais as centrais telefônicas, Pois as ligações são diretas. Na 2, complete a linha do tempo, considerando a evolução dos meios de comunicação dos primeiros telefones até a internet. Então, aqui a invenção, em 1837, a invenção do telégrafo. Então, voltem às páginas para confirmar, ok?
1852, primeiro telégrafo no Brasil. 1876, primeira transmissão da voz humana através de um aparelho. 1877, primeiro telefone do Brasil. 1930, o uso doméstico do telefone se torna aí mais popular. 1935, instalação do primeiro telefone público no Brasil. 1935, 1958, introdução do DDD no Brasil. 1969, Estados Unidos instala sistema de rede de computadores. 1971, a criação do correio eletrônico. 1973, primeira ligação de celular. 1986, lançamento oficial da internet. E 1995, o uso privado da internet no Brasil. Ok, pessoal? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ok? Acho que passou um pouquinho. Certo? Não deu para ver o Brasil aqui. Agora dá. Ok? Vamos na 54. 3. Marque verdadeiro ou falso e em seguida explique o erro das afirmações falsas, ok? Alguns países têm fechado a porta para a entrada dos imigrantes. Isso é verdadeiro. Os imigrantes são responsáveis pelo aumento da violência e do desemprego nos países onde vivem. Falso. A chegada dos imigrantes contribui para o enriquecimento cultural dos países que os recebem. Verdadeiro. Olha aqui uma questão para vocês colocarem em uma atividade anterior, né? E a última aqui, a xenofobia é o apoio aos estrangeiros. Não, né, pessoal? Isso é falso. Então, a primeira falsa, essa aqui, a presença dos imigrantes não provoca o aumento da violência e o desemprego. E a xenofobia é o ódio aos estrangeiros. Então, as duas falsas nós colocamos aqui respondendo, tudo bem? 4. Qual é a diferença entre a imigração dos europeus para o Brasil e a imigração dos africanos para o Brasil até o século XIX? Os europeus, eles imigravam por conta própria, buscando melhores condições de vida. Já os africanos foram trazidos de forma violenta para o Brasil na condição de escravizados, ok? 5. Pesquise aí e complete o quadro abaixo com contribuições trazidas por alguns grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil. Africanos, palavras moleque, chamego, batuque, culinária, vatapá, acarajé, danças musicais, samba, maracatu, machixe, jongo, capoeira, religião, umbanda e candomblé. Portugueses, a língua, né, a culinária, doces de ovos, religião, catolicismo. Italianos, culinária, pizza, massas e etc. E diversas palavras que são utilizadas em nossa língua, como afresco, aquarela, baderna, banquete, cantina e etc. Árabes, culinária, esfirra, quibe, etc. E diversas palavras que são utilizadas em nossa língua, como arroz, açúcar, alface, açougue, sofá, azulejo, almoxarifado e etc. Japoneses, culinária, sushi, yakisoba, literatura, mangás, ok? Então, aí a professora já colocou algumas contribuições. Se vocês quiserem pesquisar outras, fiquem à vontade, tudo bem? Na 56, em dupla, retomem o código Morse da página 44 e escrevam uma pequena mensagem para seus colegas utilizando o código. Registrem a mensagem no texto a seguir e depois apresentem para seus colegas e peça que eles traduzam o que vocês escreveram. Então, vocês podem escrever aqui, mas escrevam para algum familiar de vocês, papai, mamãe, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Aí, tudo bem? Vamos testar.
A comunidade judaica no Brasil é a segunda maior da América Latina. A mais antiga sinagoga das Américas localiza-se em Recife, letrinha B. 2. Os imigrantes procuravam manter vivas algumas de suas tradições. Um exemplo disso é a festa pomerana, realizada em Santa Catarina por descendentes de imigrantes. Então, letrinha D, os alemães, ok? 57. Exercício 3. O aperfeiçoamento dos meios de comunicação possibilita que os imigrantes mantenham as saudades dos que ficaram longe. Os imigrantes que chegaram ao Brasil até a metade do século XIX, entretanto, não tinham muitas alternativas, pois as cartas eram a única forma de manter contato com os que ficaram. 4. Entre as razões apresentadas por muitos imigrantes que decidiram viver no Brasil, destacam-se a simpatia e o acolhimento dos brasileiros. Então, aqui, falando um pouquinho, Então, aqui fala tudo que nós estudamos aqui em História, E agora vamos lá para 58, para conectar a imigração para o Brasil. Leia atentamente a reportagem abaixo. Quais foram as principais levas de imigração para o Brasil? As principais levas de imigração para o Brasil ocorreram entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX. Portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães constituíram os principais fluxos em termos quantitativos, diz a socióloga Etel Kosminski, da Unesp de Marília, São Paulo. A entrada no país de mais de 4 milhões de estrangeiros dessas nacionalidades teve dois momentos bem diferentes. Até a primeira metade do século XIX, muitos vinham atraídos por terras oferecidas pelo governo brasileiro, principalmente para ocupar o sul do país. A partir de 1870, a coisa mudou. Nessa época, o principal produto de exportação do Brasil era o café, e a produção baseada no uso da mão de obra escrava estava em crise. O tráfico de escravos já havia sido suspenso e a abolição total da escravatura viria em 1888. A saída encontrada pelo governo e pelos grandes fazendeiros para substituir os trabalhadores libertos foi incentivar a vinda de mão de obra de fora do país. Assim, a nova geração de imigrantes chegava não para ter sua terrinha, mas para trabalhar duro nas lavouras, principalmente em São Paulo. Para atrair os estrangeiros, pagavam-se as passagens de navios e eram oferecidos alojamentos temporários até o imigrante arrumar o trabalho. No século XX, essa política de apoio à imigração passaria por altos e baixos. Em 1902, por exemplo, uma crise na indústria cafeeira levou à redução dos incentivos aos estrangeiros. Após a Primeira Guerra, em 1914 a 1918, porém, o fluxo migratório voltaria a crescer, dessa vez impulsionado também por trabalhadores de outras nacionalidades como poloneses, judeus e russos. O primeiro, posterior à Segunda Guerra, 1939 a 1945, seria marcado pela chegada dos chineses, pela chegada de outro tipo de estrangeiros, os refugiados de países afetados pelo conflito, como chineses, que se deslocavam aí com a ajuda de organismos internacionais. A partir de 1960, outros povos, como bolivianos e coreanos, passaram aí a desembarcar aqui, mas o ritmo migratório para o Brasil já era bem menor e diminuiria ainda mais nas décadas seguintes. Então aqui, Terra Nostra, portugueses, quantos vieram? Mais de 1,6 milhão aí. Em que época? A partir da metade do século XIX. Italianos, quantos vieram? Mais de 1,5 milhão. Em que época? A partir de 1870.
Espanhóis, quantos vieram? Mais de 700 mil. Em que época? A partir de 1872. E os alemães? Quantos vieram? Mais de 200 mil. Em que época? A partir aí da metade do século XIX. Turcos, quantos vieram? Mais de 50 mil. Em que época? A partir de 1870. Japoneses, quantos vieram? Cerca de 250 mil. Em que época? A partir de 1907. Explore, de acordo com o texto, quais foram as principais etapas da imigração para o Brasil entre os séculos 19 e 20. Então, aqui o texto, ele divide a imigração em 4 etapas, né? A primeira aí, né? A primeira, ela vai até a metade do século XIX, e a segunda começa em 1870, e a terceira etapa vai aí do início do século XX até 1960, e finalmente a quarta etapa tem início na metade do século de 1960. 2. Qual o número de imigrantes que chegam ao Brasil atualmente é igual ao número de imigrantes que chegavam no Brasil no século XIX? Por quê? Não, né, pessoal? O texto, ele afirma que a partir da década de 1960, o número de imigrantes que chegam ao Brasil, começou aí a diminuir e não se compara mais ao intenso fluxo do século XIX. 3. Qual foi o povo que imigrou em maior quantidade para o Brasil a partir do século XIX? Então, de acordo com o texto, foram os portugueses que imigraram em maior quantidade para o Brasil. Ok? O último exercício está pedindo para que vocês pesquisem uma região que recebeu uma colônia de imigrantes no Brasil. E aí, aqui no texto tem, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, tem vários, né? E aí vocês vão colocar o nome aqui, tudo bem? Então a gente encerra aqui também nossa aulinha de história. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, as próximas aulas serão aí de revisões. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tchau!